Olá, pessoal. Estamos de volta. Ainda vamos continuar falando a respeito da ecofisiologia da fotossíntese. E na parte 2 da nossa aula, agora, nós vamos abordar os seguintes fatores, que são o CO2 e a temperatura no processo de realização da fotossíntese. Bem, o primeiro ponto que nós vamos abordar vai ser sobre a influência do CO2. O CO2, como já vimos, ele é um substrato necessário para o processo de realização da fotossíntese, junto com a luz e com a água. E nós vamos estudar agora o efeito das variações na concentração de CO2 sobre a realização da fotossíntese. Bem, esse primeiro gráfico ele aborda o comportamento das plantas C3 diante da variação na concentração de CO2 atmosférico, como a gente está vendo aqui. O eixo X corresponde à fotossíntese, o eixo Y corresponde à realização da fotossíntese, à taxa de fotossíntese, enquanto que o eixo X trata a respeito da variação dos níveis de CO2 atmosféricos. Então, observamos o seguinte, que conforme os níveis de CO2 aqui estão aumentando, a correspondente variação na taxa de fotossíntese ela aumenta. Ou seja, as fontes C3 respondem de forma positiva, através da fotossíntese, aos níveis de CO2 um pouco mais elevados em relação à concentração atmosférica atual, que está representado nesse ponto aqui. Aqui nesse ponto é em torno de 370 ppm. Então, aumentar os níveis de CO2 além dos níveis atuais atmosféricos provoca um efeito positivo para a fotossíntese nas plantas C3. Elas tendem a aumentar. Isso por quê? Porque as plantas C3 elas sofrem com o processo de realização da fotorrespiração. A fotorrespiração ela se dá pela incorporação do oxigênio através da enzima rubisco, em lugar da incorporação do CO2. Nas concentrações atmosféricas atuais, a eficiência da rubisco ela é em torno de 2:1, ou seja, para cada 2 carbonos que são fixados, um oxigênio é fixado também. Então, quando há incorporação do oxigênio, nas plantas C3 acontece esse processo de fotorrespiração e o rendimento da fotossíntese ele é comprometido. Então, incrementos na concentração externa de CO2 meio que compensariam essa eficiência da fotossíntese, ela melhoraria a eficiência da realização da fotossíntese nas plantas C3, porque a rubisco quer trabalhar com a quantidade maior do substrato ideal para a fotossíntese, que é o CO2. Então, por isso que a gente consegue observar esse comportamento aqui nas plantas C3. Já a respeito das plantas C4, nesse gráfico aqui é legal porque ele mostra um contraste a respeito dos dois mecanismos diante do aumento na concentração de CO2. Novamente, a gente consegue observar aqui que para as plantas C3, elas continuam aumentando a taxa de realização da fotossíntese com o aumento dos níveis de CO2 atmosférico um pouco mais além das concentrações atuais. Ela tem resposta, ela responde de forma positiva, tem incrementos nesse processo, enquanto que as plantas C4 já não apresentam o mesmo comportamento. Ela já satura praticamente aqui e o aumento na concentração não influencia mais no teor de realização da fotossíntese nas plantas C4. Por que isso acontece? Porque as plantas C4 elas já trabalham, mesmo nas nossas condições atmosféricas atuais, aqui nesse valor, elas já estão atuando com a concentração maior de CO2 interna, devido ao mecanismo concentrador de carbono. O mecanismo C4 não é um mecanismo concentrador de carbono. Então, nesse processo, as plantas C4 elas já capturam CO2 através das células do mesofilo e concentram todo esse CO2 na região da bainha vascular. Então, a rubisco que está atuando na região da bainha vascular, nas plantas C4, ela já está atuando em um ambiente saturado de CO2, altamente concentrado. Por isso, as plantas C4 são mais eficientes na realização da fotossíntese do que as plantas C3, porque elas não têm, já nas nossas condições atmosféricas atuais, elas não têm perdas de eficiência de realização da fotossíntese devido à fotorrespiração que as plantas C3 possuem. Nesse sentido, é por isso que a gente consegue observar aqui que para as plantas C3 o incremento na concentração de CO2 tem um efeito positivo, enquanto que para as plantas C4
elas praticamente são indiferentes, porque elas já trabalham nessa condição, que as plantas C3 não dispõem. Bem, observe que as demais condições ambientais elas permanecem favoráveis. O que foi que eu quis dizer com isso aqui? Que esses experimentos que detectaram a presença não, que detectaram essa função aqui para as plantas C3, esse aumento, esse incremento, eles são realizados somente com a taxa de variação do CO2 aumentada, mas porém as condições de cultivo da planta elas se mantêm em condições favoráveis. Elas são mantidas com água à vontade, de acordo com a necessidade da planta, e em temperatura adequada também. Então, caso algum desses outros fatores varie ou seja retirado, isso aqui talvez não seja verificado. Pode acontecer até o processo inverso. Então, é bom olhar isso aí, mas com cautela. Nós vamos abordar um pouco mais disso a respeito nas próximas aulas. Já a respeito da temperatura, a gente precisa fixar alguns pontos de partida antes de começar a abordar os gráficos. Bem, a temperatura ela possui um efeito direto na fotossíntese, que é a partir do ponto que ela interfere no funcionamento das enzimas, porque toda enzima tem uma temperatura ótima de funcionamento. Então, quando a temperatura ambiente ela excede o ideal de funcionamento da enzima, ela tende a ter uma queda brusca do seu comportamento. Ou seja, a eficiência da atividade enzimática ela cai rapidamente porque a enzima meio que perde a função, ela se desnatura. E outro efeito que a temperatura influencia é um efeito indireto. Existe uma relação inversamente proporcional para a temperatura em relação à umidade relativa do ar. Aumentos na temperatura tendem a provocar a redução da umidade relativa do ar. E com a redução da umidade relativa do ar, as plantas tendem a fechar os estômatos para minimizar as perdas de água. Então, com os estômatos fechados, as plantas meio que cessam a captura de CO2, então não tem como acontecer incrementos na taxa de realização da fotossíntese. Porém, esse efeito da temperatura ele é variável conforme os mecanismos. O mecanismo C3 ele apresenta um comportamento e o mecanismo C4 apresenta outro, que nós vamos abordar aqui. E essa diferença que existe entre o mecanismo C3 e o mecanismo C4 para a temperatura está em função da concentração de CO2, que nas plantas C4 já ocorre de forma natural, ela já trabalha numa concentração de CO2 acima da atmosférica por causa da natureza do próprio mecanismo, que é um mecanismo concentrador de CO2. Esse gráfico ele representa o comportamento da variação de uma enzima na sua atividade. Ou seja, aqui está a temperatura e aqui está a intensidade de atuação da enzima, ou seja, a atividade enzimática dela. Então, a função que a enzima está exercendo, ela tende a aumentar a sua eficiência com o aumento da temperatura. Porém, isso só acontece, esse aumento, até chegar a certa temperatura ótima, que é onde a enzima tem um máximo de funcionamento. Aqui nesse exemplo, a temperatura está em torno de 38 graus, 39. Então, para esse exemplo aqui, esse é o ponto de máxima eficiência para a realização da atividade dessa enzima. Vejam que logo após essa temperatura, a atividade enzimática tende a cair bruscamente. Isso porque as enzimas elas são bem específicas e temperaturas muito altas tendem a desnaturar e alterar a conformação espacial da enzima e ela perde a sua funcionalidade. Então, todos os trabalhos que acontecem nos seres vivos e as plantas não são exceção, eles são intermediados por enzimas e elas também sofrem esse efeito da temperatura. Então, a temperatura tem esse efeito direto em relação ao comportamento das enzimas das plantas. Bem, nós vamos ficar sempre abordando a relação desses fatores para os mecanismos C3 e C4, e esse gráfico representa justamente isso. O comportamento de uma planta C3 e de uma planta C4 em relação ao incremento da temperatura. Esse efeito do incremento na realização da temperatura, no incremento, esse efeito do aumento da temperatura na atividade fotossintética da planta. Veja que para a planta C3, esse aumento da temperatura ele a princípio está aumentando aqui a atividade fotossintética, mas rapidamente ele já cai de forma semelhante ao comportamento do gráfico que a gente viu anteriormente. Por quê?
porque a temperatura alta tende a prejudicar o funcionamento da rubisco. Então, para as plantas C3, esse efeito é muito rápido, a planta em condições de temperaturas altas já começa rapidamente a ter atividade de fotorrespiração. Então, esse decréscimo aqui, muito provavelmente se deve à fotorrespiração nas plantas C3. Já as plantas C4 que possuem um mecanismo concentrador de carbono, elas conseguem manter esse aumento por mais tempo, elas são mais tolerantes ao aumento de temperatura, como a gente está vendo aqui, mas mesmo elas também têm o seu ponto máximo de funcionamento e rapidamente também cai. Muito semelhante com o gráfico anterior, onde a gente observou o comportamento das enzimas. Lembrando que para esse caso aqui da planta C3 tem o efeito da fotorrespiração, já para as plantas C4 elas já trabalham na condição de atmosfera diferenciada, devido ao mecanismo concentrador de carbono. Então, a enzima rubisco nas plantas C4 está trabalhando numa concentração maior de CO2, então ela tende realmente a manter essa eficiência por mais tempo em relação às plantas C3. Aqui é só outro gráfico que está representando novamente o comportamento do rendimento quântico da fotossíntese, que é a respeito da quantidade de fótons que as plantas estão recebendo indiretamente à luz, e da temperatura. Novamente, o exemplo com a planta C4 e aqui com a planta C3. Essa Encephalia californica, que está representada aqui, seria a planta C3, e a Triplex rosea é a planta C4, que está representada aqui. Vejam que a planta C4, com o aumento da temperatura, ela mantém-se bem estável. A princípio, ela sofre até um certo aumento a partir desse ponto. Suave, mas tem. Já a planta C3, com o aumento da temperatura, o rendimento quântico da fotossíntese, nesse caso aqui, já vai caindo por causa desse efeito. Como já falei anteriormente, tanto pelo efeito, nesse caso aqui está mais proporcional ao efeito direto, né, no funcionamento das enzimas. Então, há redução na taxa de fotossíntese das plantas C3, e da planta C4 ela consegue se manter por mais tempo, elas são mais tolerantes nesse quesito. Bem, agora vamos falar um pouco a respeito do efeito indireto que a temperatura exerce sobre a umidade relativa do ar. Então, a temperatura, o aumento da temperatura, ele tende a reduzir a taxa de fotossíntese. Isso se dá por quê? Porque o aumento da temperatura, ele provoca o efeito inverso na umidade relativa, ou seja, quando a temperatura aumenta, a umidade relativa do ar cai. E com a queda da umidade relativa do ar, ocorre a redução do potencial hídrico atmosférico. Ou seja, o potencial hídrico atmosférico ele já se rebaixa rapidamente. Então, como a atmosfera está mais seca e o potencial hídrico está mais baixo, e a água se movimenta no meio que tem maior potencial para o de menor potencial, que nesse caso vai ser atmosférica, a planta tende a começar a perder muita água. Perder água através do quê? Da transpiração estomática, ou seja, se a planta mantiver os estômatos abertos, ela vai tender a perder muita água para a atmosfera, que agora está com um potencial hídrico mais baixo. Como é que a planta controla essa perda de água? Ela responde para não perder tanta água assim tão rápido através do fechamento dos estômatos. Então, temperatura aumenta, umidade relativa diminui, reduz o potencial hídrico, aumenta a perda de água da planta, a planta responde através do fechamento dos estômatos. Com o fechamento dos estômatos, o processo de captura de CO2 ele vai reduzindo até chegar a um ponto de cessamento e, com isso, ocorre a redução da taxa de fotossíntese, por causa desse efeito indireto da temperatura sobre a umidade relativa do ar. E, não mais, para essa parte agora de CO2 e de temperatura, era isso que a gente tinha. Até a próxima parte, que é a terceira parte.